Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 15 de outubro de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Depois de 2 dias aí de forte queda do mercado, né? A gente teve uma segunda-feira bem negativa, o mercado caiu mais de 4%, uma terça-feira que num determinado momento do dia parecia até muito mais calma, mas acabou trazendo uma intensidade de baixa para o nosso mercado. Depois desses 2 dias de queda, pelo menos a gente abre, ou a tendência é que o nosso mercado abra um pouco mais calmo, mais tranquilo. Neste momento, o nosso índice futuro sobe cerca de 1%, enquanto o dólar faz um movimento contrário, né? Cai quase 1%. Depois de ter tido uma forte alta na segunda-feira, ontem foi um dia de correção e hoje também amanhece com um pouco de correção. A gente tem um mercado mundo afora bem tranquilo, os índices futuros no mundo inteiro e mercados que estão abertos, trabalhando todos no positivo. Um pouco de queda no minério de ferro, mas pouco de queda porque a intensidade de movimento do minério é sempre muito grande, né? Então o minério caiu 2%, o que não é uma queda tão forte, né? Mas enfim, uma queda, talvez aí seja um ponto negativo para as ações de siderurgia e mineração. E o petróleo aí com uma alta razoável, tá? Então, quem sabe aí um dia mais tranquilo de mercado, perfeito? A gente teve ontem uma queda forte, a gente, num determinado momento do dia, teve uma alta de quase 1.000 pontos no índice, né? Ou seja, de quase 2%, num determinado momento, quer dizer, a partir das 2 da tarde, muito provavelmente por conta dos ajustes aí que aconteceram por conta do vencimento dos contratos de índice futuro, né? Mas depois o mercado foi perdendo força e acabou fechando na mínima, né? Olhando para o gráfico aqui, diário do Ibovespa, ele chega num ponto de muito suporte, né? A gente costuma falar sempre na análise técnica, né, que você tem duas possibilidades de comprar o rompimento, que seria exatamente quando o rompimento acontece. Aconteceu aqui há alguns pregões, né, quando o preço superou essa linha aqui por volta de 47.500, ou no que a gente chama de reteste, né? É muito comum uma linha quando rompida, uma linha de resistência nesse caso quando rompida, né, virar suporte. Então é muito comum o preço, a partir do momento que rompe essa linha, voltar para fazer o que a gente chama de reteste, tá? Só que dessa vez, né, antes essa linha funcionava como resistência, né? Então o preço batia aqui e não conseguia passar. Quando você tem um reteste, essa linha costuma funcionar como suporte. A partir daí, o preço começar a subir, enfim, fazer mais uma onda de tendência. Então acredito que hoje seja um dia decisivo para a gente ver a força dessa linha, para a gente ver a força do mercado. Ou seja, se o mercado romper isso aqui para baixo, né, volta tudo para a mesma, né? Aí volta tudo a ficar confuso, complicado, a gente não entender direito qual é a tendência e tudo mais, né? Porque até agora tá simples, concorda? Se a gente prestar atenção no que tem de mais básico na análise técnica, que é a teoria de Dow, a gente tem topos e fundos ascendentes, né? Então, qualquer analista técnico que tenha estudado ao menos o básico consegue enxergar neste gráfico que a tendência é de alta, perfeito? Se o preço volta a cair e fica aqui de novo na consolidação, essa facilidade que a gente tem de entender qual é a tendência, que demorou, sei lá, 30 pregões para a gente conhecer direito, né? Porque a partir daqui ficou tudo nebuloso, a gente não entendia bem a tendência e tudo mais. Tudo isso se acaba se o mercado voltar para essa consolidação e acaba ficando difícil de novo para a gente entender direção, entender de onde virão as melhores operações, perfeito? Então, como a gente não consegue controlar a força do vento, né? A gente pelo menos regula bem a vela, né? Então, se a coisa vier para cá, a gente vai ficar provavelmente menos ativo no swing trade. Em compensação, se o preço começar a repicar, mostrar uma possibilidade de uma onda como essa aqui, a gente vai ficar bem mais ativo no swing trade. Eu acho que boas oportunidades virão. Na semana passada eu falei muito com vocês, por diversas vezes, né,
que em alguns ativos que tinham tido uma alta muito forte, né, pernas assim de 50%, como aconteceu, por exemplo, com o CSNA, como aconteceu com o Estácio, como aconteceu com o Exetec, e aconteceu até com ativos aí de menos liquidez que vocês gostam bastante de olhar, Rumo 3 e tal. A gente precisaria, nesses ativos, de uma correção para ter um melhor gerenciamento de risco, até mesmo com Vale, né? Sem essa correção, ficaria difícil da gente gerenciar o risco. Pois bem, a correção veio numa intensidade bem maior do que a gente imaginava, né? Era para a correção, quando você tem um mercado mais forte, né? Ela acontece a conta-gotas, ela é devagar e sangra um pouquinho todo dia, até que num determinado momento ganha força e vai para cima com rapidez, né? Quando você tem uma correção muito mais forte, você percebe que a tendência vigente ainda não está tão firme, né? Porque se tivesse, não teria uma queda tão grande nesse caso de mercado. Da mesma forma, quando está em tendência de baixa, não pode ter correções tão fortes dessa tendência quando o mercado vai corrigir, né? Mas enfim, é o que a gente tem para o momento e a gente precisa ficar atento, muito atento a esses pontos, tá ok? Então a gente tem uma chance bonita de ver o mercado voltar a subir e ratificar a tendência de alta que a gente já consegue enxergar no gráfico, né? E se a gente vê o índice vindo muito abaixo desse ponto que fechou, aí volta tudo a ficar nebuloso, volta tudo a ficar muito complicado aí para a gente entender e tentar operar, perfeito? Bom, eu acho que hoje não tem tanta novidade, nem tem tanta coisa a falar. Eu acho que a gente já poderia passar aí para dar uma olhada aí nos ativos que vocês estão de olho. Já tem aqui um pedido do Rodrigo para a gente dar uma olhada em Vale. E Vale é um desses ativos, né, que a gente estava vendo subir. Eu, pelo menos, não consegui achar na Vale um ponto de compra. Eu achava que ela tinha um alvo lá em 17,60 e, portanto, gostaria muito de enxergar nela uma correção para que eu pudesse pensar em compra do ativo, tá ok? Ela ainda não tem um topo mais alto que o anterior, como tem o índice Bovespa, né? O topo aqui está por volta de 16,40, ela atingiu 16,38, se não me engano, na sexta-feira. Mas em compensação ela já tem um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Então, quando as pessoas me perguntam por que eu acho que Vale vai subir e não cair, né? É porque ela já não tem mais algo que é muito importante na tendência de baixa, que é o fundo ser mais baixo que o anterior. Ela tem o contrário disso, né? Além disso, a Vale tem também o difusor cruzado para cima, né? Então, linha vermelha acima de linha laranja, em cima de linha preta. Mostra, então, o fluxo para cima. Eu ainda não acho que está no ponto de comprar Vale, tá? Mas eu acho que o ponto está aqui muito perto. A gente vai tentar comprar Vale ou aqui em algum momento, talvez até olhando um gráfico intraday para tentar aí pegar um stop menor, ou vamos pensar em comprar Vale no rompimento do pivô, tá? No rompimento aqui dessa região que é R$16,40. Eu prefiro tentar uma compra mais aqui perto desse ponto, tá? Ela só precisa mostrar aí uma força que ainda não mostrou, tá? Ontem até ela se suportou bem na parte da tarde, o mercado caiu com força, o Dow Jones caiu com força e ela acabou se segurando, mas ainda acho que não é o suficiente para a gente acreditar na compra e colocar um stop aí. Eu acho que a chance ainda desse stop ser pego é grande, tá ok? O Marcelo está perguntando de SUSB. André, bom dia, pode comentar SUSB 5? Deixa eu pedir para vocês, pessoal, uma coisa. Seria interessante se vocês colocassem se vocês estão comprados no ativo, se vocês querem comprar, ou se vocês estão vendidos, ou se querem vender. Fica mais fácil de eu entender. Então, por exemplo, SUSB 5 é um ativo que eu não compraria. Então, se você não comprou ainda, né, então é um ativo que eu não compraria. Mas se você está comprado, de repente eu posso tentar pensar num ponto de stop que faça sentido e dessa forma, mesmo achando que não tem compra, te ajudar se você já está comprado, tá ok? Bom, vamos lá. Deixa eu tentar explicar por que eu não compraria SUSB 5, tá? Primeiro, eu não gosto de nenhuma correção no preço que ultrapasse as médias móveis para depois você pensar em compra, tá? Eu, na verdade, quando ultrapassa as médias móveis, eu sempre acho que vai reverter tendência, né? Então, eu já não opero mais a favor do novo topo, como tem aqui, tá?
Além disso, a SUSB, quando a gente coloca num gráfico mais longo, ela tem um canal de alta bem íngreme, né? E ela está atingindo... Ixi, minha internet está ficando lenta aqui. Será que eu tô... Ah, eu tô na internet errada. Vamos mudar aqui? Deixa eu tirar daqui, deixa eu falar. Eu vou conversando com vocês, pessoal, enquanto eu vou mudar minha internet aqui, senão eu vou ficar lento aqui com vocês, tá? A SUSB 5 está trabalhando respeitando um canal de alta, só que ela está no meio do caminho entre a base do canal e o teto do canal. Então, quando a gente começa a olhar o ativo, né, a gente percebe, pronto, já está ok. Então essa aqui é a base do canal, deixa eu colocar num gráfico semanal, tá vendo? Ó, a base do canal, isso aqui é o teto do canal, tá ok? Então a gente percebe que ela não tem alvos tão grandes, né? Então aqui provavelmente nessa região de R$20 ela já vai ter problema. Então ontem, né, ela não estava aqui, ela estava numa situação pior, ela estava aqui em cima, né? E as pessoas queriam comprar. Mas aí o alvo estava aqui, tá certo? Então o que você tinha para ganhar era daqui para cá. Em compensação, o stop estava aqui. Então é um ativo que você tem um gerenciamento de risco meio de ponta cabeça, né? Quer dizer, se der tudo errado, você vai perder muito mais do que você vai ganhar se der certo, né? Então acaba que o gerenciamento de risco fica de ponta cabeça, tá? Então para entrar na operação, eu realmente não acho interessante, tá? Agora, André, eu estou posicionado, perfeito. Aí é uma outra coisa, ou você mantém o stop aqui nesse ponto, tá? Ou se você tiver bem comprado, como por exemplo no rompimento dessa região aqui, você pode pegar o preço de fechamento até desse candle anterior e colocar, por exemplo, um stop 3% abaixo no meio do caminho aqui dessa vela, tá? Dessa forma você pode aí, pelo menos, garantir aí parte do lucro na operação, tá? Com stop aqui no meio do caminho. Perfeito? Vamos lá. André, poderia falar sobre venda ou compra de lojas Renner e Brasfoods? Vamos começar aqui com lojas Renner. Lojas Renner é um ativo que a gente até falou de venda nela para fazer uma onda 3 para baixo e tal. Ela não conseguiu cair, assim como o VEG, né, também tinha a mesma condição, mas também não conseguiu subir, tá? Então a gente sempre fala que a gente tem 3 opções, né? Ou comprar, ou vender, ou ficar de fora, né? Eu acho que aqui em lojas Renner, por enquanto é ficar de fora, tá? De repente uma compra, se ela conseguir romper essa linha, né? Ela já até tentou, abriu acima dessa linha nesse pregão aqui de sexta-feira, mas acabou voltando. Uma compra no rompimento dessa linha, ou até mesmo uma venda no rompimento dessa, tá? R$17,96, R$18, tá? Mas aqui nesse miolo, eu não vejo nenhuma operação plausível ainda não, tá? BR Foods é outra que, para mim, acabou compra, né? Eu não gosto de falar assim, na verdade quem decide isso é o mercado, né? Mas a tendência já não é de alta, né? E eu faço muitas operações, né, observando o rompimento dessas linhas aqui. E a Brasfoods, ela pode até subir hoje e sexta-feira e fechar acima dessa linha. Também trabalhava com canal de alta e ela está rompendo esse canal essa semana, né? Então, eu vi muita gente comprando Brasfoods aqui nesse dia. Ela abriu, subiu e estava parecendo que ia ficar bonito de novo. Todo mundo se lembrava desse candle aqui. Aqui ela também passou para baixo das médias, depois conseguiu subir, quase rompeu o topo por alguns centavos, depois voltou, né? Mas agora ela perdeu essas médias. Então, eu não vejo mais compra no ativo, tá? E essa aqui eu até acho que está mais próximo de fazer uma operação, né? Todo mundo me pergunta ou muita gente me pergunta, né, se eu trabalho com cruzamento de média, ou seja, cruzou para cima a média, você compra, cruzou para baixo, você vem. Eu não trabalho olhando cruzamento, né? Mas eu gosto muito de fazer as minhas operações quando o preço está perto da média, né? Porque, na verdade, a gente aprendeu desde criança a confiar na média, né? Eu dou alguns exemplos. Por exemplo, você vai sair de casa para trabalhar às 6 da manhã em algum dia de julho, né? Provavelmente, por ser um dia de julho, você vai pegar um casaco para colocar, porque a média de temperatura em julho é uma média de temperatura baixa aqui em São Paulo. Se estiver morando lá no Tocantins, onde moram os meus pais, você não vai ter esse problema. Você vai todo dia sair de camiseta só, né? Mas aqui em São Paulo você precisa colocar um casaco em julho, né?
você aprendeu que é muito melhor apostar na média do que falar, hoje eu não vou colocar casaco porque eu acho que hoje vai estar quente, né? Ninguém faz isso. Mesma coisa se for em janeiro, né? Se for em janeiro aqui em São Paulo, provavelmente você vai sair com a camisa mais confortável, mais leve, justamente porque a gente sabe que a média de temperatura em janeiro é uma média de temperatura mais alta, né? E não é só com a temperatura, né? Eu, por exemplo, saio de casa todos os dias às 6h20 da manhã. Eu tenho que chegar, eu gosto de chegar aqui às 7h30, né? Então eu saio de casa com a minha filha, passo na escola dela, deixo ela na escola e venho para cá todo dia, entre 7h25 e 7h35, eu chego aqui na XP. Eu percebi que o tempo médio que eu gasto para chegar no trabalho é de 45 minutos, 50 minutos. Então eu sei o horário que eu tenho que sair de casa. A gente usa isso para tudo, né? E a média, ela é muito mais importante no gráfico, não para olhar o cruzamento, tá? Mas para tentar entender como é que está o preço em relação a ela, né? Então, quando o preço está perto da média, né, eu sempre acho que está mais próximo da gente fazer uma operação, tá certo? Porque ali não tem distorção, ou seja, se o preço está perto da média e é julho, tá frio. Se é janeiro, tá quente, né? Quando o preço se afasta da média, você tem uma distorção, fica mais fácil, mais difícil de entender o mercado quando o preço se afasta das médias e, portanto, fica mais difícil também de gerenciar risco, tá ok? É por isso que em Brasfoods, eu acho que apesar de, neste momento, ela já ter uma tendência de baixa, eu não vejo, Fábio, uma boa oportunidade para fazer a venda agora, justamente porque o preço se distanciou da média, tá? Então, voltando para o gráfico, tá? O que precisava acontecer é um retorno do preço até perto da média, para que, assim que ela fizer o pivô, a gente acredite numa onda como essa aqui, tá? E aqui a gente pode usar, a gente não sabe onde vai estar a média a hora que o preço voltar aqui, mas com certeza ela vai estar caindo, tá? E um bom ponto para onde essa correção tem que vir é exatamente tocando nessa linha. É a mesma questão do reteste que eu expliquei para vocês em relação ao índice Bovespa, ou seja, o preço rompeu essa linha, desceu, volta até ela, faz o reteste, encontra a dificuldade e aí sim volta a cair. Então aqui nesse caso o que era suporte acaba virando resistência. Eu acho que se ela fizer esse movimento, Fábio, a gente pode ter uma boa oportunidade de venda, tá? Com Brasfoods. André, mercado comprado em dólar e não sabe o que faz com ele, né? WDO Foot. Ontem eu falei para vocês o que eu achava que a gente ia fazer com dólar, né? Eu por enquanto estou errando aqui por pouquinho, né? Talvez essa linha que eu tracei aqui tenha que vir mais um pouco para baixo, tá? Eu não sei se o dólar vai subir. O que eu sei é o seguinte: se ele subir, tá, e romper esse topo, a gente pode ter uma belíssima condição de compra em dólar, tá? Porque se eu esticar isso por mais tempo, olha só, né? A gente por enquanto aqui tem um belíssimo ombro, cabeça, ombro em formação, tá? Então, se ele cair a partir daqui e furar o fundo, aí esquece, tá tudo feio, nós não vamos comprar dólar. Se ele voltar a subir e romper esse topo, aí sim, aí eu acho que tem uma belíssima oportunidade da gente até ficar posicionado por um tempo maior com dólar, levando em conta que no gráfico diário a gente tem aí o dólar numa boa condição, tá? É aquela história, né? Eu acho que a gente até conversou isso em relação a Brasfoods, né? Muita gente gosta de pegar esse primeiro candle aqui, né, positivo, para entrar na operação. Eu sempre espero o pivô no tempo gráfico menor. Justamente, eu provavelmente ao longo do tempo vou perder algumas oportunidades, porque o mercado vai subir rápido, eu não vou pegar, mas em compensação eu acabo tomando menos stops, né? Porque eu pego o tempo gráfico menor também já em tendência de alta. Então, muita atenção ao dólar, né? Ontem ele estava lá em cima, a gente falou da possibilidade de um pouco de correção, e essa correção veio. Quer dizer, se a partir daqui ele voltar a subir e romper esse topo, eu acho que a gente tem aí uma outra grande chance aí de pensar no dólar na compra, tá? E é claro,
Se ele fizer novo fundo, a gente vai comprar ele por um preço mais baixo, tá ótimo, tá? Braskem, que hora vender? Isso a gente nunca vai saber, tá? Por isso que o melhor é sempre ir subindo os stops, tá ok? Porque às vezes eu escuto, tal ação já subiu demais, ou tal ação já caiu demais, né? Mas aí eu vejo gente falando, por exemplo, que a Ambev já caiu demais, já subiu demais há 5 anos, né? E ela continua a subir. Então o melhor a fazer é sempre subir no stop, ok? É melhor do que tentar adivinhar onde está o fundo, onde está o topo. Então, eu uso uma regra bem simples, né? Eu pego o preço de fechamento, tiro 3% e subo, deixo o meu stop 3% abaixo do preço. Se no dia seguinte o preço fechar mais alto, eu refaço o cálculo, pego 3%, vou subir no stop. E vou acompanhando. Quando o preço volta e bate no meu stop, acabou a minha operação. Isso é uma forma de fazer um stop baseado única e exclusivamente em gerenciamento de risco, perfeito? Você pode usar, além do gerenciamento de risco, a análise técnica, tá? Aliás, é o que a maioria faz. Então, no caso de Braskem, a regra de gerenciamento de risco eu já falei. Se você preferir usar a regra de análise técnica, vem para esse gráfico aqui de 60 minutos, que é esse que está aqui na tela, pega o fundo dele, que está aqui por volta de 18,30 e coloca o stop um pouquinho abaixo. Dessa forma, você faz o seguinte: André, eu comprei aqui embaixo. Daqui até aqui é meu, tá no bolso. Daqui até o preço, tá na mesa. É o dinheiro que ou vira pó, ou vai se multiplicar 5, 10, 15, 20 vezes, tá certo? Ou seja, você deixa um pouco de dinheiro ainda na aposta, bota um pouco o resto no bolso e deixa ver para onde o mercado vai, tá? É sempre mais interessante do que sair achando que já subiu demais, tá? Então, boa a tua pergunta e acho aí que sempre é melhor acreditar na estratégia. Eu estou digitando aqui um link, pessoal. Daqui a pouco eu vou passar para vocês, mas eu estou muito feliz aí que depois de 3 anos, né, a gente vai reprisar algo que eu fiz há 3 anos com muito carinho e deu muito trabalho. Agora está dando menos trabalho do que na época, né? Porque antes eu tive que desenvolver tudo, agora já está tudo desenvolvido. Que é uma série de vídeos que eu fiz, um curso, acho que o primeiro curso gratuito que teve aqui de Bolsa de Valores, né? Que não falava só do que é ação e tudo mais, e que se chamou Se Afastando da Manada, né? Acho que quem já ouviu falar nessa série de vídeos aí, dá um toque aí no chat. Acho que muita gente já deve ter ouvido falar e tudo mais. Esses vídeos tiveram quase 500 mil exibições no YouTube. Eu tirei do ar, estou refazendo. Aliás, ao longo do tempo, né, em relação ao que você usa, vai mudando algumas coisas. Então, eu estou revendo alguns conceitos, melhorando as estratégias e a gente vai transmitir essa série via Infomoney, tá? Então, daqui a pouco a gente até fala um pouco mais sobre isso. Deixa eu juntar mais gente, ainda tem pouca gente aqui. Vamos lá, deixa eu falar de mais ativos, tá? Por favor, analisa BIF3. BIF3 é o pedido aí. Agora eu nem consigo mais ver quem pediu, já passou. Então, BIF3, gráfico diário. Então, BIF3, por enquanto, corrigindo, né? Também deixou o martelo, aí fez aquela coisa que geralmente acontece, né? Faz um candle bonito, muita gente entra, mas acaba voltando, porque os 60 minutos ainda não conseguiu reverter a tendência, né? A mesma coisa do dólar, né? Então, por enquanto eu não vejo nenhuma operação com ela. Se está comprado por algum motivo, stop abaixo de 12,25, e se romper o pivô do gráfico de 60, que está aqui em R$13, aí dá uma entrada na operação novamente, tá ok? O Ramos pediu: André, por favor, comente QEGEP. Tá aqui, ó. QEGEP. A gente, no pregão de segunda-feira, ela abriu, ganhou força, subiu. A gente comprou aqui no rompimento de 7,15, tá ok? Ela tava bonita, né? Parecia que ia ser um trade fácil, mas no mesmo dia voltou bastante. Ontem abriu perto do stop, subiu, chegou bem perto de zerar a nossa operação, mas no final do dia voltou tudo e nos estopou, tá? Então a gente, essa semana, tomou um stop de QEGEP. E acabou a operação, tá? Então, Ramos, desistimos dela.
admitimos aí, a partir do momento que ela cruzou o 666, aliás, que número desgramado, né? Podia ter colocado o stop nesse papel, né? Mas a partir do momento que ele cruzou essa linha, a gente admitiu que cometemos um erro. Compramos um ativo que ainda não tinha força para subir, tá? Então, infelizmente, tomamos stop aí em QGEP 3, tá? Depois, o BCS pede para dar uma olhada em DIR 3. Foi uma compra nossa na semana passada, se não me engano, né? Já zeramos a operação na sexta, mas ela continua interessante. Se você continua comprado, pode botar o stop na mínima de segunda, abaixo de 3,92 e compra novamente acima dos 4,19. CSNA3 é o pedido do Léo. Bom, CSNA3, semana passada, tudo que a gente pedia para que ela corrigisse na média. Talvez a gente não imaginava que seria com tanta intensidade. Mas, de qualquer forma, como a gente falou, a média é um ótimo ponto para a gente apostar, né? Então, vamos ver se no gráfico de 60 ela deixa um pivô para a gente entrar novamente pensando em compra, tá ok? Ambev voltou para a consolidação lá, que ela já está há 6 meses, rompeu por alguns momentos e acabou os 20, né? Fechou acima disso, fechou bonita, mas acabou perdendo força, né? Por conta dessa aquisição que ela fez aí, muito por conta disso. E agora não tem o que fazer com ela, né? Não dá para vender, não dá para comprar, tá? Por enquanto é ficar de fora. Você poderia analisar BRAP4. BRAP4 é o pedido aí do Paulo César. BRAP4, vamos lá. Então, BRAP4, um pouco mais feia que Vale, né? Um pouco mais fraca que Vale. Mas vamos ver como é que ela vai se comportar aqui nessa região, tá? Se a gente tiver pivô no gráfico de 60, olha só, gráfico de 60 fez uma forte alta e uma grande queda, passou para baixo das médias, né? Tentou subir um pouco, corrigiu. Vamos ver como é que vai ser essa subidinha aqui. De repente a gente vai ter uma condição de comprar a BRAP4 no rompimento de 8,85, enfim. Vamos só ver como é que vai ser o desenrolar do dia, tá? A mesma coisa acontece com Vale 5, é um gráfico até mais bonito, né? Eu ontem comentei, pessoal, se Vale 5 romper 15,26, a gente vai comprar ela. E se ela fechar acima de 15,32, a gente já pode pensar em ficar no swing trade, né? Por 1 centavo ela não startou esses 15,26, né? Mas hoje, de novo, a gente vai ficar de olho, né? Porque principalmente com Vale, o gráfico de 60 minutos ainda não está feio, né? O preço veio exatamente na média. Lembra que a gente falou mais cedo da média, que a média é interessante e tudo mais? Pois é. Então, neste ponto aqui é um ponto que a gente tem que ficar bem atento a Vale, né? Se a gente queria essa correção, pronto, essa correção veio e vamos tentar aproveitar dessa correção aí, tá ok? Então fica bem atento, tanto com o BRAP quanto com a nossa querida Vale, tá? André, minério de ferro caiu 2% e petróleo está subindo 1 e alguma coisa, tá? Ou pelo menos estava antes de eu vir para cá. Estou comprado BRAP4. Então, olha, tanto o stop de BRAP4, né? BRAP4 é esse fundo aqui, tá? Abaixo de 8,50 stop, tá? Não tem mais o que fazer, tá? Bom, André, estou comprado em JBSS3 na compra. Aliás, é para compra, né? JBSS3, vamos lá. Gráfico diário de JBSS3. Então, é a mesma história de Brasfoods, né? Eu não compro mais JBSS3. Tá abaixo da média. Da última vez que subiu, não rompeu o topo, né? Já tem aí uma chance muito maior de cair do que de subir, né? O difusor de novo cruzando para baixo. Então, para mim, corrigiu na média, qualquer subidinha nela é para pensar em venda, para fazer uma perna mais para baixo, tá? Lemos, na JBSS não vejo mais condição de compra, tá? Ou pelo menos não tem agora, pode ser que daqui a 10 pregões, 5 pregões, o gráfico se modifique e fique mais interessante para compra, mas nesse momento eu realmente não penso em compra nela mais não, tá? Vamos lá. André, CCRO3, poderia analisar para verificar compra? CCRO3. Então, ela fez uma forte subida e está passando por uma correção. Aqui, né, quem pediu foi o Carlos, né?
Eu acho que ainda vai levar aqui, talvez, alguns pregões para ela se ajeitar aqui nesse ponto, mas eu sou muito mais de acreditar que numa onda para cima do que numa volta aqui para furar o fundo. Por quê? Porque dessa vez ela subiu e rompeu o topo anterior, né? Então já tem um dos padrões de alta, tá? Só que é muito comum, tá? Isso aqui tudo a gente pode ser que daqui a pouco chame de onda 1. Só que essa onda 2 é muito complexa, às vezes demora aí 5, 10, 15 pregões para essa onda se formar, tá? E aí só a partir daí é que a gente consegue pensar com mais ênfase aí numa compra, tá? É muito comum, né, que essa onda 2 dure até o momento que essas linhas aqui já entrem em sintonia, né? A partir do momento que a linha vermelha fica acima da laranja, que fica acima da preta, tá? Vamos dar um exemplo aqui de uma que foi embora já, né? Mas a gente fez essa operação com vocês, que foi a HGTX3, tá vendo? Ó? Ela subiu, assim como a CCRO rompeu o topo anterior, passou por um processo de correção, andou de lado aqui e de repente começou a subir novamente, tá? Olha só como é que já estava aqui o difusor, né? Linha vermelha, acima de linha laranja, acima de linha preta. Então aqui a gente já tinha condição de pensar em compra, foi aqui que a gente comprou, se eu não me engano, o rompimento de 13,35, né? Então aqui você tem aí algo aí muito mais claro, muito mais fácil de pegar. Então eu acho que na CCRO tudo está meio nebuloso ainda, tá? Então precisa de um pouco mais de tempo para essa operação amadurecer, tá? André, você nem imagina o tanto que você está salvando de perdas em um mercado totalmente predador que estamos vivendo. Legal. Principalmente, a gente pensa muito na tranquilidade, né? Muita gente tem medo de perder oportunidade e por conta disso acaba fazendo sempre as coisas erradas que todas as pessoas que perdem no mercado fazem, né? Uma vez eu estava escutando um podcast de uma galera que se chama Jovem Nerd, tá? Esse podcast é um dos podcasts mais antigos que tem no Brasil, tem quase 9 anos, e eu sou ouvinte voraz desse podcast, toda sexta-feira sai um novo, eu acompanho já faz muito tempo, e provavelmente algumas pessoas no chat vão conhecer também, tá? E eles têm falam sobre assuntos nerds, né? Mas que hoje todo mundo é meio nerd, todo mundo gosta de alguma coisa nerd, mas fala muito também sobre empreendedorismo. E um dos primeiros podcasts que eu ouvi, já faz uns 5 anos, falava sobre a questão desse efeito manada, né? De como as pessoas, às vezes, só seguem alguma coisa sem nunca se perguntar peraí, será que é isso mesmo, né? Como uma manada que, de repente, o líder dessa manada percebe a presença de um predador, sai correndo, tá certo? E ele tá sentindo a presença do predador ou vendo o predador, mas as pessoas começam a correr porque eles estão correndo, a manada começa a correr atrás dele porque ele está correndo, sem entender muito bem por quê, simplesmente porque o líder está correndo. E o líder, de repente, se joga do precipício, né? E a manada inteira se joga também, simplesmente. Ninguém viu o predador, só o líder, né? Mas a manada se joga do precipício simplesmente porque está seguindo o líder, né? Então, quando a gente vai investir no mercado de ações e está começando, né, a gente escuta muita coisa, né? Por exemplo, uma coisa que sempre atrapalhou muito, né? Não, eu não estou perdendo, eu comprei tal ação a 20, ela está a 10, mas eu não estou perdendo, eu só vou perder se eu sair da operação, né? Isso é uma frase de manada, né? A outra é dinheiro bom é dinheiro no bolso. Você já deve ter escutado isso, né? Isso faz com que você se acostume a ganhar pouco, né? E aí desbalanceia uma relação que é mais importante que a análise técnica, que é o gerenciamento de risco, né? Você vai acertar 50% de tudo que você vai fazer, o resto você vai errar, eu te garanto isso, tá certo? E quando você acertar, cara, você tem que ganhar muito. E quando você errar, você tem que perder pouco, né? Se você simplesmente acha que qualquer dinheiro bom é dinheiro no bolso, você vai aprender a ganhar pouco. E aí vai perder pouco também e vai ficar no eterno 0 a 0, na melhor das hipóteses, né? Então, são contra esses conceitos que a gente vem lutando ao longo do tempo. E aí, há 3 anos, eu criei uma série de vídeos inspirada nesse podcast lá que eu falei, que se chamava Se Afastando da Manada. A gente vai refazer essa série. Eu queria mostrar para vocês aqui aonde vocês encontram.
para vocês, se quiserem assistir, tá? Já fazer a inscrição, tá? Então tá aqui o link, deixa eu passar aqui o link para vocês também. Tá aí, educação.infomoney.com.br/manada, tá? A gente explica um pouco aí do porquê fazer isso, enfim. É uma série de 6 episódios. Se você quiser fazer inscrição para assistir, é só clicar aqui, nome, telefone e e-mail, é rapidinho, você já faz o seu cadastro, tá ok? Esses vídeos serão 6 partes desse curso que acontecerão ao vivo, tá? Então eu vou fazer primeiro a minha explanação, depois eu vou responder perguntas. Vai começar no dia 27 de outubro, onde eu vou falar sobre psicologia de mercado e aspectos operacionais, provavelmente coisas novas que vocês nunca viram, tá? Depois eu vou falar sobre 4 estratégias, que são as estratégias que eu utilizo para fazer as minhas operações, mas não vou falar pela metade para vender curso para vocês depois não. Eu vou falar exatamente tudo que eu utilizo, tá certo? Depois vocês vão poder me acompanhar ao vivo, tanto aqui quanto na Arena do Investidor, vocês vão ver que eu não vou esconder nada. E a gente vai finalizar, talvez com o episódio mais importante, no dia 1º de dezembro, falando sobre gerenciamento de risco, tá ok? Então, pessoal, fica o convite para vocês, façam as inscrições, tá? É só clicar aqui, como já mostrei, e esperem aí, faltam 12 dias e 11 horas, tá ok? Vamos contando aí que principalmente eu tenho muita coisa para preparar até lá, tá? Vamos lá. Elet 6 e Rente 3, vamos lá, Elet 6, né? Semana passada a gente falou de compra Elet 6, né? Eu achava que ela tinha... Foi bonito, né? Pena que ela subiu já na abertura de segunda-feira e ficou difícil de comprar ela, a não ser com gerenciamento de risco meio torto, né? Mas ela já subiu bastante e agora passando por um pouco de correção, tá? Ainda tem alvo aqui em 10,63 para quem está comprado o stop aí abaixo de 9,44 e eu não acho mais interessante compra no papel. Talvez até Elet 3, né, que ainda não foi tanto, fique mais interessante se conseguir romper esse pivôzinho aqui. Agora tem uma pergunta também do Cobra, por que dessa diferença de preço entre Elet 6 e Elet 3? Eu realmente não sei, Cobra. Não sei te dizer não, tá? André, quando você diz comprar em dólar, o movimento da bolsa é inversamente proporcional, seria a mesma hora de compra em exportadoras? Bicudo, o dólar subindo não necessariamente significa bolsa caindo e dólar caindo não necessariamente significa bolsa caindo, tá? Isso é mais uma das frases do efeito manadas. Quer um exemplo? Como é que fechou a bolsa ontem? Subindo ou caindo? Caindo, né? Como é que fechou o dólar ontem? Subindo ou caindo, tá? Então, essa relação, assim, se eu vou tradear o dólar, eu olho o gráfico do dólar, tá ok? Não o gráfico de exportadora, né? E se eu vou tradear exportadora, se eu vou tradear SUSB 5, se eu vou tradear Fibre, eu olho o gráfico de SUSB 5 de Fibre, não o gráfico do dólar, tá certo? Porque, enfim, no gráfico de SUSB das exportadoras, outros fatores são importantes. Se SUSB exportasse dólar, tudo bem, eu poderia até olhar o gráfico do dólar, né? Então todo mundo gosta de saber o preço do minério, por quê? Porque Vale exporta principalmente minério, né? Agora a SUSB exporta, enfim, algo que não é dólar, né? Madeira, papel e celulose do setor. O que importa é o preço da matéria-prima. Por exemplo, a Vale é exportadora e nem por isso está subindo a um absurdo como as outras durante a alta do dólar. Por quê? Porque o preço da matéria-prima dela está caindo, né? Então, existem outros fatores envolvidos que não só o dólar, né? Então, eu acho melhor você olhar o gráfico do ativo que você está operando, ao invés de ficar olhando algum gráfico adjacente, como, por exemplo, o dólar, tá? Então, o dólar subindo não necessariamente significa bolsa caindo, muito menos bolsa caindo significa, ou dólar caindo significa bolsa subindo, tá? Haja visto ontem, né, onde os dois terminaram negativos. Tem mais uma pergunta aí da Alessandra sobre BBAS. E, Alessandra, BBAS está muito parecido com alguns dos ativos que a gente já falou, né? Subiu muito forte, rompeu o topo anterior, tá ok? E agora passando por uma correção.
vindo aqui pertinho dessa média. Então é esperar aqui uma lateralização, pelo menos, né? Esperar aqui o difusor mostrar fluxo de compra e se a partir daí o mercado começar a subir, a gente vai pensar numa compra, talvez até aqui, tá? Mas com certeza, se não for aí, no rompimento da cabeça desse pivô. Perfeito? Bom, pessoal, eu vou parando por aqui e tô lá na Arena do Investidor. Durante todo o pregão vou ficar ao vivo lá com os investidores. Para quem quiser participar, é só entrar no site da XP e procurar por Arena do Investidor. Nós estamos lá, tem sala de formação de investidores, que é a sala que eu acompanho, né, que eu estou lá durante todo o pregão. Tem sala de day trade, tem sala de tape reading, quer dizer, a gente tem uma solução completa lá para qualquer tipo de investimento, tá? Se você precisa de adquirir conhecimento, ajuda na hora da decisão, fica lá com a gente, perfeito? Um grande abraço para vocês. Amanhã não estarei aqui, amanhã quem vai fazer o Morning Call provavelmente é o Danilo Zanini. Deixo para todos então um grande abraço. Para quem não for encontrar mais, um bom final de semana. No domingo à noite a gente está de volta em mais um Estúdio de Domingo. Tchau, pessoal, até lá.